Olha só, agora eu vou te perguntar sobre uma coisa que a esquerda colocou em pauta, colocaram na cabeça isso, né? Vão ter que inventar uma boa aí para ele, mas Bolsonaro inelegível. Fala para mim esse surto aí da esquerda. Olha, eu acho que não, legalmente não tem como colocá-lo inelegível. Principalmente com o andamento aí da CPMI, que vai mostrar que ele não teve nada a ver com o dia 8 de janeiro e outras coisas que ele é acusado e ninguém nunca prova nada. Mas eu já escutei da esquerda aí a nova narrativa deles. Não vamos transformar Bolsonaro inelegível, porque eles já sabem que não podem. Porque se a gente transformar ele inelegível, qualquer pessoa que ele coloque no lugar já estará eleito, porque as pessoas vão ficar zangadas porque o Bolsonaro está inelegível e vão votar nele. No Antônio, no Tarcísio, na Michelle, em qualquer pessoa. Porque o Bolsonaro tem que estar elegível para perder novamente, sabe por quê? Porque ele é odiado por mulheres, por negros, por gays e por pobres. Então ele vai perder novamente. Amiguinho, vermelhinho aí, querido, do lado que está escutando. Nenhuma dessas pessoas odeia o Bolsonaro. Bolsonaro não é odiado por grupos. Bolsonaro é amado por todos e quem não gosta dele é porque não gosta, independente do que é. Já o seu Dilma é odiado pela grande maioria. Eu nunca vi um presidente tão odiado. Inclusive por todas as classes, gêneros, raças, cores, entendeu? Eu acho que, inclusive, o pessoal russo tá bravo, o pessoal ucraniano americano também, os americanos, os chinesinhos lá de olhinho puxado, os espanhóis, os portugueses. Imagina que não tem no Brasil. Tá todo mundo maluco. Eleitor não tem cor, não tem sexo, não tem raça, não tem nada. Eleitor é eleitor. Não dividam, não. Porque sabe esses meus amigos gays que eu falei aqui? A grande maioria são todos Bolsonaro. Eu conheço vários. E muitos de participar de manifestação, de se manifestar publicamente na internet. Não existe essa coisa de rótulo. Vocês estão enganados. Vocês pegam meia dúzia aqui. Ah, porque aquela meia dúzia de mulheres e negras que não gostam. Aí todas as mulheres negras não gostam? Não. Eu conheço de tudo, em todas as classes, que ama ou odeia. E isso não é parâmetro para nada. Com certeza. E é surto mesmo, né? Os caras não conseguem pegar ele em nada e aí começam a falar de inelegível. E aí é uma coisa que não casa, né? Ah, se ele estiver elegível, ele perde porque os outros odeiam. Mas se ele estiver inelegível, ele consegue botar alguém lá pra ser... Ele... Pô, mas não dá pra entender. Mas se ele indicou e ele é odiado, caramba, como é que ele consegue botar, cara? Me explica essa matemática aí. Eles não conseguem. A hipocrisia é tudo maluco mesmo. É tão grande que eles não conseguem, né? O tico-teco deles não bate. É muito maluco. Os caras são muito surtados mesmo, viu, cara? Pô... Aí vamos lá, eu sou muito fã, botei no TikTok, negócio do Newton Cruz, deu mais de 40 mil visualizações. Sou fã, não gostou? Bota aí, ó, comenta aí, me xinga, sou blindado com isso, com xingamento. Pode botar aí, me xinga à vontade aí, tá? Pode deixar like também, valeu? Ó, sou fã do Newton Cruz. Faz falta, hein? Faz falta, fez muita falta agora. Fez muita falta agora. Faz falta militares como ele. Com certeza. Se tivesse uma meia dúzia como ele aí, não tinha acabado essa palhaçada aí. Tinha acabado. Vamos lá, então. Tu conhece bastante gente do Exército também, eu conheço alguns também. A grande maioria de coronéis para baixo se encontram como? Estado triste, sim. Deplorável. Inclusive, eu fui no almoço no Clube Militar do... Tu frequenta o Clube Militar? Dia 31 de março, né? Para completar aí mais um ano aí do contragolpe, e lá tinham pessoas de idade, claro, né? Pessoas da reserva que estão muito tristes com tudo que aconteceu. Agora, eles da reserva podem externar isso, já os da ativa têm que engolir. E aí que eu te digo, a gente não pode criticar as tropas. As tropas são compostas por homens e mulheres honrados que estão lá dentro, estão a serviço da nação e são obrigadas a acatar as ordens de seus superiores, sob pena de prisão, de expulsão, de retaliação, de uma série de coisas. Ah, mas tinha que ter uma revolta. Bom, se vai ter que ter uma revolta, são eles que vão ter que decidir. Não seremos nós aqui que seremos os precursores disso. Eles estão descontentes? Estão, porque o tal do aumento não veio, o Bolsonaro não ganhou,
a tropa rachou, o alto comando... Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Fez pipi fora do pneu. E aí temos essa coisa toda. Há um sentimento de insatisfação dentro dos da ativa e dentro dos da reserva. Na totalidade dos da reserva, e muitos dentro da ativa, principalmente de Coronel Canacho. Verdade. Olha, eu também conheço militares e sei o quanto eles não compactuam com esse atual desgoverno, o quanto eles gostam e o quanto eles torciam para que o Bolsonaro continuasse no poder, tá certo? Então não vem com esse papo furado, você que fica só, agora não tem que pintar meio fio, não serve para nada, não fica nessa, cara, não fica nessa não. Eles nos defendem de muita coisa. Não é porque o alto comando tá macumunado com o mal, que o resto não presta. Não é assim, a gente não pode generalizar nada nessa vida. Você gostaria que chegassem lá na tua casa, na tua família, alguém virasse bandido na tua família, e aí generalizasse que a tua família não presta? Você viu quantas baixas tiveram agora? Bastante. Porque profissionais de alta capacitação, que o Brasil investiu neles, mas que eles não veem futuro. E o mercado externo aí pode absorvê-los de uma maneira muito melhor. Então, estamos perdendo, inclusive, pessoas com capacitadas. Absurdo, cara. Uma atrás da outra nesse país. Bom, vamos lá. Rapidamente aqui me fala sobre... Primeiro, sim. Vamos falar então sobre a educação, né? Que, além de ser péssima, né? Por causa do sistema Paulo Freire de idiotização, que é outra coisa para a gente discutir outro dia, né? Por isso que nós temos esses jovens de hoje em dia, que inclusive numa matéria recente aí, colocaram que os pais de hoje, que não têm faculdade, têm mais QI que os jovens de hoje que têm faculdade. Por que será, né? Porque o Lula preparou o terreno, e muito bem preparado, né? Para formarem jovens idiotas, né? Os imbecis de plantão, né? Mas vamos lá. A esquerda sempre contraria a tudo que a direita quer como pauta, né? E aí, alguns políticos sérios da direita estão se propondo, entre eles o Alan Lopes, a qual você trabalha junto, o policiamento, as seguranças nas escolas, né? Depois desses episódios tristes que vimos aí acontecer com nossos pequenos, né? E já aconteceram em outras épocas também, mas está agora acontecendo novamente, né? Porque o brasileiro tem uma memória curta, né? Esqueceu que lá atrás também já ocorreu. E vem ocorrendo agora direto. Parece que virou agora uma moda infeliz, né? Que Deus nos livre e guarde. E aí, eu estava vendo que o pessoal da esquerda estava falando, né? Os professores também, os educadores, estavam falando que agride os olhos das crianças, o policiamento e a segurança nas escolas, né? Mas não agride quando se trata de ensinar gênero nas escolas. Aí não agride. Ensinar o meu filho, o teu filho, gênero nas escolas. Mas agride colocar um policiamento lá, ostensivo, ou uma segurança especializada, para poder coibir. Porque um doente mental nunca vai entrar na favela, que tá cheio de fuzil, para dar tiro lá em traficante, ou ficar dando tiro pro ar em alguém que seja. Porque ele sabe que tem bala lá, a bala vai comer. Aí ele não é doente mental para isso. Mas para entrar na escola e tocar horror com crianças inocentes, ele vai. Porque ele sabe que é manha, né? É baba. Tua visão sobre isso. Desculpa, tá? Eu não tô fazendo nenhum gênero, eu tenho 2 filhas. Já são mulheres, mas poderiam ser crianças. Então eu me coloco no lugar de pais. Não, é extremamente preocupante. Você vê, nos Estados Unidos tem policiamento ostensivo na escola, mora um xerife dentro da escola, ainda assim acontece.
e ninguém fica milindrado porque tem polícia ali. Outra coisa, criancinha lá fez bobagem, algemada e vai para a delegacia. Não tem essa não, tá? A gente tem que rever tudo isso aí. A gente tem que rever ECA, a gente tem que rever diminuição da maioridade penal. Tem várias coisas, tá tudo errado. A nossa educação está tão feia que nós já perdemos 3 gerações. E se a gente não der um jeito agora, nós vamos perder mais uma. A gente não pode se dar o luxo de perder. Aí você falou que tem pais que não têm universidade, faculdade, são muito mais inteligentes. Sim, por quê? Porque essa massificação que todos têm que cursar a faculdade. Como é o modelo americano? A criança entra na escola, ela é monitorada desde o primeiro dia pelo governo, porque nem todo mundo nasceu para tudo. De 100 alunos, você vai formar 5 médicos, você vai formar 5 engenheiros, mas você pode formar 50 técnicos de outras coisas, e nós precisamos do trabalho técnico. Quem é que vai consertar aquele ar-condicionado se não for um técnico capacitado? Ele vai aprender isso na faculdade? Não. A faculdade não é para todos, nem todo mundo quer estudar, fazer faculdade. E às vezes acaba indo nessa, porque tem que ter. Quantas pessoas nós temos aí há 1, 2 décadas com o canudo debaixo do braço, trabalhando numa coisa que não estudaram, porque não conseguem. Porque o mercado de trabalho estrangulou, porque foram mal formados, porque não gostaram do que fizeram, por N motivos. Estão aí trabalhando de outras coisas e, de repente, ganhando até mais dinheiro e mais felizes. Entendeu? Então, o americano, ele olha, Daniel ali, o cara é bom, hein? O Hugo ali, sei não. Acho que, vamos ver. No ensino médio a gente vê. Você faz aplicação lá, ganhou uma bolsa integral. O Hugo ganhou uma mais ou menos, numa outra faculdade, você vai ter que fazer. Mas e eu, que ninguém olhou para mim e disseram que eu não tenho capacidade. Posso cursar a faculdade? Posso, deixa que eu pague. Não é proibido. O que é negado é dar de graça para quem não tem capacidade. Mas qualquer um pode, desde que se pague. A meritocracia, né? Desde que se pague, tá? Mas muitos optam por não fazer, para fazerem outras coisas, para abrir empresa, para ser um profissional técnico. E aqui o Lula deu, na época, né? Fiéis lá, abertura para todos os jovens estudarem. E o que aconteceu? Está todo mundo aí desempregado. Nós temos que focar. Nós temos que mexer no ensino médio, que é fundamental. Temos que ter ensino de especialização ali, porque ali você separa o joio do trigo. Essa coisa de que todo mundo tem que saber a nível hard, física, se eu vou fazer faculdade de letras. Que coisa é essa? É muito mais importante eu aprender sobre finanças, que mesmo fazendo faculdade de letras, eu tenho que ter um conceito, cidadania, tem várias coisas que precisam, principalmente os adolescentes, estudarem no ensino médio, do que todo mundo saber química, física, biologia, matemática, português, história, geografia, ao nível rádio, para fazer vestibular, para uma coisa que de repente eles nunca mais vão usar. Eu mesmo não fiz faculdade, não me interessei em fazer faculdade. Entendeu? Então, é uma utopia isso. Claro. Tá tudo errado. Uma outra anotação que eu fiz aqui sobre os casos de violência, tá? Nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, tiveram 20 casos de problemas nas escolas com relação à tentativa de agressão. Você sabe quanto teve do início do ano para cá? 24. Quer dizer, 4 anos, 20, 4 meses, 24. A última vez que eu olhei, porque ainda teve mais, entendeu? Mais. E outra coisa, eu, como assistente do Alan Lopes, eu estou buscando muitas notícias com relação a isso. Me chocou uma notícia que eu tive na semana passada de uma menina de 10 anos que foi violentada numa escola rural no Mato Grosso por 4 meninos entre 14 e 16 anos. Os pais foram à escola e uma semana depois os alunos continuavam na escola normalmente. Nada aconteceu. Aí eu conversando com o Alan, falei assim, Alan, eu me lembro que há alguns anos aí, eu não consigo lembrar quando foi, mas eu vou ter que buscar isso. Uma menina foi vítima de estupro coletivo dentro do banheiro numa escola aqui no Rio de Janeiro. A menina tinha 12 anos e ela foi estuprada por 4 ou 5 meninos. E como é que pegaram
talvez você lembre desse caso. Eu acho que alguém passando no corredor viu uma movimentação estranha de uma troca de sentinelas na porta do banheiro masculino. Porque foi durante a aula, onde estavam todos os alunos em sala. Uma inspetora ou uma professora achou aquilo estranho e pegaram. O que foi feito com esses meninos? Estão cumprindo medida socioeducativa ou estão por aí em outra escola? Ou seja, quer dizer, isso acontece dentro do ambiente escolar, onde o pai deixa o filho por confiança, tá? Parece que a menina estava na aula, ela pediu permissão para ir ao banheiro e foi arrastada pelos 4 ou 5 para dentro do banheiro masculino. E a professora está lá dando aula. Gente, aí eles estão preocupados que uma patrulhinha na porta, vai agredir os olhares. Agredir os olhares. E essa menina, como é que ela está agora? E essa moça, essa professora, que na aula dela, para adolescentes de 13 anos, ela estava falando sobre as preferências sexuais dela. Essa que eu queria te perguntar. Como é que não era? Pois é, fala sobre isso. Fala sobre isso? A professora descrevendo as preferências sexuais e estimulando as crianças. Olha, se você fizer assim, vai acontecer assado. Assim, se você beijar na orelha, vai isso, aquilo, outro. A menina, uma aluna indignada, gravou isso tudo, levou para os pais e os pais denunciaram a professora. Agora, eu falei para o Alan, você sabe o que o Ronald DeSantis está querendo fazer na Flórida? Ele não consegue coibir a imigração ilegal, que sempre foi um problema muito sério nos Estados Unidos, tá? Mas como é que o imigrante legal ele consegue espaço? Que ele consegue alugar um apartamento, ele consegue trabalhar para alguém, ele consegue prestar o serviço para alguém, ele consegue matricular o filho na escola. O Ronald DeSantis simplesmente está fazendo uma lei para cercear tudo isso. Se você for proprietário de uma casa e você alugar para o indocumentado, o criminoso é você. Se você comprar o serviço de um indocumentado, o criminoso é você. Se você der emprego para o indocumentado, o criminoso é você. Entendeu? E aí eu falei para ele, por que a gente não faz uma lei para punir o diretor da escola que fecha os olhos para o que o professor faz na sala de aula? Verdade. Que quando você não mexe no bolso... Bem pensado. Quando você mexe no bolso, a pessoa já fica assim. Porque o diretor está aqui na sala e a porradaria está rolando lá no professor com o aluno, chamando o aluno de bolsomínio, dizendo que ele tem que capinar, outra professora falando das preferências sexuais, e o diretor nada sabe, nunca viu. Papai, aconteceu isso, eu vou tomar providências. Mas se existir uma lei que obriga com que o diretor da escola, o dono da escola, tome conta do que está acontecendo, se houver uma denúncia, ele vai ser punido, ele começa a prestar atenção. Entendeu? E essa menina, hein? A pergunta que não quer calar, né? Como é que tá essa menina hoje, não? Qual menina? As meninas de 10 anos, gente. Um estupro coletivo. Eu fico aqui pensando, porque eu tenho 2 mulheres, não, que já foram meninas um dia, né? Então, é muito triste. É de se lamentar, muito triste. Realmente. Portanto, o deputado Alan Lopes, como ele é presidente da Comissão de Educação da LERJ, nós estamos, gabinetes lá, atentos para tentar mexer nessa educação que está na mão da esquerda há mais de 20 anos. Sim. O Alan está enfrentando barreiras, é tudo muito complicado. Inclusive o Colégio Dom Pedro I, Dom Pedro II, que é uma vergonha. Foi uma referência de escola. Foi uma referência. É o único colégio federal nesse país e que é dominado pelo PSOL. Tá certo? Deveriam fazer uma matéria lá, investigativa, para poder colocar no bigode esse colégio que é uma vergonha. Hoje em dia, o Colégio Dom Pedro II. Tá? Você que é do Rio, não conhece, não sabe do que eu estou falando. Mas quem é do Rio sabe perfeitamente do que eu estou falando aqui. Uma vergonha. Esse Colégio Dom Pedro II. Mas vamos lá, para fechar agora esse bloco aqui, tem que ser bem rápido, hein, minha amiga Mônica Cury? Porque, olha, eu queria saber sobre a Moto Irmandade do Leste, né? E a motociata que você organizou, a primeira, para o nosso querido presidente Jair Bolsonaro. A Moto Irmandade do Leste é um canal de YouTube de motociclistas, amigos meus, que me deram espaço para, primeiro, divulgar como seria feita a motociata e convidar os motociclistas. E depois de tudo que aconteceu, eles já abriram novamente o espaço para mim, para eu explicar a todo mundo os bastidores da motociata, qual a sacanagem que foi feita comigo. E depois eu participei de outras lives com eles para falar sobre a minha vida no motociclismo, meu marido também, sobre a minha
campanha na política, eles ajudaram. São pessoas que eu gosto muito, Celso e Sérgio Sadan, que são amigos meus de motociclismo e que tem esse canal que me deram essa abertura. A motociata do presidente nasceu a ideia dentro da minha casa, por mim como motociclista, quando... Quem anda melhor de moto, tu ou teu marido? Meu marido, né? Com certeza. Mas foi ele que me ensinou muita coisa, né? Mas nós tínhamos um movimento político que a gente se reunia quase que de 15 em 15 dias, os sábados lá em casa. E nesse dia, um ex-assessor do Bolsonaro estava lá em casa e participando dessa reunião. Ele conhece meu marido assim há muitos anos, Eu até sei quem é esse assessor. Já me conhecia também bastante. Me deu entrevista esse assessor? Pois é. Aí ele resolveu fazer uma chamada de vídeo do Bolsonaro lá em casa, tá? E todos nós ali, o grupo todo, né? Tem essa filmagem ainda, todos nós conversamos com ele. E no dia seguinte ele ia fazer aquela primeira motociata dele lá em Brasília. Aí eu falei, porra, vem pro Rio pra andar de moto com a gente, vem aqui, vamos fazer, não sei o quê. No dia eu fiz até um bolo com a bandeira do Brasil, perguntei pra ele se ele queria um pedaço. Aí ele ainda brincou, falei, manda um pedaço de bolo por ele. Ele falou assim, mas ele quando vem aqui faz bolo pra mim. Todo mundo tirou sarro dele. Enfim, no dia seguinte, a motociata de Brasília foi muito legal. E aí de noite eu mandei um áudio pra ele. Ele falou, cara, aquela ideia que eu dei, ele gostou da motociata, vamos fazer isso aqui, eu faço isso aqui. Na manhã seguinte ele me manda um áudio. Querida, vou te fazer de estrela. É você que vai fazer a motociata pra ele. Me liga aí pra gente conversar. Aí ele me deu as diretrizes, porque ele realmente foi o canal, né? Me deu as diretrizes, porque, olha, tem que ser no dia tal, vai ter que ter um caminhão para ele falar assim, assim, assado. Então tá bom, pode deixar que a gente vai organizar. Certo. E aí eu comecei a catar os motociclistas. Trabalhei durante 15 dias para essa motociata. Arrumei os patrocinador para bancar esses caminhões, que tinha que ser tudo por nós. Não tinha dinheiro do governo, nada, era tudo nós. Tudo foi feito da maneira correta, como o GSI pediu, porque envolvia a segurança do presidente, né? Então, toda a documentação dos caminhões, das pessoas que iam trabalhar nos caminhões, do dono da empresa. E a motociata ia ser no domingo, e o caminhão tinha que chegar lá no sábado durante o dia para ele ser testado, inspecionado. E aí me fizeram uma série de exigências, que tinha que ter pendrive com os hinos, com isso, aquilo. Eu fiz tudo que eles me pediram, tudo. Botei o caminhão lá tinha que fazer protocolo, tinha que cadastrar todos os motociclistas que iam entrar dentro do Parque Maria Lenze, que ia compor o primeiro pelotão dele para segurança. Todo mundo teve um adesivo no capacete, na moto, todos tinham registrado e você só entrava quando você passava na entrada, você tinha que mostrar o seu documento e o cara via na lista que você estava registrado. Então, só que às 10 horas da noite do sábado, faltando algumas horas para começar a motociata, eu fui informada por essa pessoa, para quem eu trabalhei durante 15 dias, que eu tinha que tirar o meu caminhão do ar. Por quê? Durante toda a programação foi falado que isso não é um movimento político, isso não é uma festa política, isso não é um comício. Isso é uma festa para o presidente. Ele vem aqui, ele vai andar de moto e quando chegar no monumento ele vai subir no caminhão para falar para as pessoas que não tem moto, que querem lá vê-lo. Queria fazer uma médiazinha ali, porque ele ia pegar um voo para uma viagem que ele ia fazer. Então, no Santos Dumont. A agenda foi feita dessa maneira. E aí, eles me mandaram tirar o caminhão. Alegaram um monte de bobagem, tudo mentira. E eu fui obrigada a tirar o caminhão 1h da manhã. No dia seguinte, quando teve a motociata, quando eu cheguei no Monumento dos Pracinhas, eu vi um caminhão pequenininho, que não tinha um microfone a contento, o som estava horrível, uma coisa que foi colocada no meio da madrugada, não tinha um hino, tiveram que cantar a capela, mas tinha um monte de políticos. E aí eu vi o que aconteceu, entendeu? Me tiraram do circuito porque os políticos queriam aquele momento. Só que aquele momento era nosso. Era nosso, dos patriotas, dos motociclistas, dos ativistas. E aquilo foi tirado. E aí essa pessoa simplesmente virou a cara para mim nesse dia. Nunca mais olhou para mim, diz que não me conhece. Se você pergunta para ela, quem é a Mônica Cury? Não conheço não, dizem que é uma maluca por aí. Aí eu pego o vídeo e falo assim, tá vendo essa pessoa aqui na minha casa? Tá vendo? Ele na minha casa, tá vendo eu conversando com o presidente? Tá vendo eu levando ele no motoclube aqui para mostrar como é que era, que ele que era o homem? Ele esqueceu que existe uma coisa chamada
a telefone que grava, esse tipo de coisa. Pois é, né? A Silvana teve problema também com ele aí. Na época ela ficou muito triste também com ele em relação ao outdoor, né? Sim. Ele gosta de roubar o projeto do coleguinha. Entendeu? Ele gosta muito de roubar o projeto do coleguinha. E me deu uma entrevista. Foi na minha casa, inclusive. Mas, infelizmente, acontece maldito homem que confia no homem, né? Infelizmente, a gente paga por Olha, confiar. lembra do spray de pimenta na cara? Lembro. Foi bom? Não foi. Isso, no final, deu bons frutos pra mim. Claro. Mesmo que a coisa seja muito ruim, a gente não enxerga na hora. Mas depois a gente consegue entender as coisas que podem acontecer benéficas em relação àquela coisa ruim que Você sabe o aconteceu. tal patrocinador que eu falei que eu arrumei? Um caminhão? Ele, por causa disso, tá? Ele se tornou um grande amigo meu e passou a me ajudar com os caminhões das manifestações. E foi ele que me levou para me candidatar a deputado federal, porque ele queria vir como deputado estadual e ele fazia uma dobradinha comigo. Ele me levou para o partido e falou assim, você vai fazer isso comigo. Tá tudo pronto, a gente tem diretório, a gente tem isso, tem aquilo, tudo que é meu, você é seu, né? Só que, infelizmente, esse meu grande amigo, ele ficou doente e ele teve que desistir da candidatura. E eu fiquei sozinha. E eu fiz o melhor que eu pude, entendeu? Mas, olha, primeira vez que eu me candidatei, eu tive votação em 40 municípios do Rio. E dentro do Rio de Janeiro, das 49 zonas eleitorais, eu tive votação em 45 delas. Foi poucos votos? Foi. Aí alguém chega para mim e diz assim, você sabe que não existe voto único, né? Eu falei, como assim? Eu não entendo isso. Sim, você tem... teve votos em muitas cidades? Eu falei, tive em 40 cidades. Teve muita cidade com um voto só? Eu falei, teve. Isso não existe. Uma pessoa que vota em você naquela cidade, ela contamina pelo menos mais um. Não existe voto único. A gente não sabe o que acontece com o A máquina, voto, né? A máquina. A gente não sabe. E por causa disso eu estou sentada aqui hoje. É verdade. Por causa disso eu fiz campanha, me aproximei mais ainda do Bolan. Fizemos campanha juntos. Eu fiz uma motocarreata para mim e para ele. Do Sambódromo até a Barra da Tijuca, passando por vários bairros. E depois, quando ele foi eleito, no segundo turno, nós nos juntamos de novo para fazer adesivaço e campanha com o Bolsonaro. Mas você sabe que você tem um potencial incrível para a próxima eleição, você vem com tudo, não sabe? Quem sabe, né? Claro, com certeza. É isso aí, meu amigo. E olha, Mônica, a gente vai falar agora num outro bloco, numa outra plataforma, sobre passaporte sanitário e outras coisitas mais que não dá nem para falar o nome aqui, infelizmente, tá bom? Mônica Arcuri esteve conosco aqui no canal Daniel Dias YouTube. Foi um prazer enorme tê-la comigo. O papo poderia ainda ir por muito mais horas, porque ela gosta de falar, eu também gosto de falar, e aí a gente vai conversando, não vai parando, e infelizmente para tudo tem um tempo, né? Mas vou deixar uma oração aqui pra gente, para terminar aqui com chave de ouro aqui, a Mônica Arcuri, minha convidada do dia de hoje. Valeu. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não vacilará. Eis que não vacilará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém. Valeu, Daniel. Mônica Arcuri. Obrigado a você, Mônica. Obrigado. A gente podia conversar muito, mas porque os assuntos são assim polêmicos, né? Polêmicos demais, com certeza. E cada dia alguém fala com assim, Mônica, você não escreveu sobre o que aconteceu ontem. Eu falei, coleguinha, hoje tem um novo. Entendeu? Hoje tem um novo. Verdade. Show.